Bom dia, meus amores. Bom, hoje então eu vou gravar para vocês a última aula do Quantum Giz, que é a aula para a gente poder puxar as curvas em nível, tá? E a gente vai, a partir de coordenadas, inserir coordenadas do UTM, tá bem? Essas coordenadas tanto podem ser pela planilha de Excel, quanto pode ser também digitadas aqui naquela ferramenta do Shapefile, como eu já mostrei em outros vídeos para vocês. Eu vou mostrar das duas formas, e aí eu pico o vídeo para não ficar muito grande, tá? Tem a aula no PowerPoint, como eu já mostrei para vocês, eu vou postar lá no Life, e aí eu vou iniciar aqui no Quantum Giz, como vocês já sabem como funciona, tá? A gente vai abrir um projeto novo, pode ser tanto aqui em projeto novo, ou então na folhinha nova aqui, tá bom? Inicialmente, então, de acordo com a aula, né? Vocês têm aqui as orientações. Primeira coisa que a gente tem que fazer é porque quando a gente trabalha com curvas em nível, a gente precisa puxar imagens aéreas, tá bom? Essas imagens aéreas, elas ficam disponíveis em base de dados mesmo, tá? De sites que estão ligados a sites, por exemplo, do IBGE, da NASA ou da própria aeronáutica. Aqui no caso do Brasil, a gente trabalha com essa base de dados do Topodata, tá bom? Que é o INPE, que tá ligado à aeronáutica, tá bem? E aí o que a gente faz? A gente pega esse link, tá bom? Webmapt do Topodata, e a gente baixa essas informações lá do próprio site, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso é feito. Eu já tenho essa imagem baixada, vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso na casa de vocês, tá? Olha lá, mapa, índice, topodata, aí ele vai aparecer mesmo para vocês o mapa do Brasil, tá bom? E aí, o que acontece? À medida que ele vai carregando, ele vai ampliando também algumas informações, né? Então, por exemplo, ó, vou aumentando o zoom e ele vai aproximando das regiões. Cada região dessa daí é quadriculadinha e ela se refere mesmo a uma região do Brasil. Cada quadriculado desse daí se refere a uma região do nosso país. Vocês podem observar, né, que Belo Horizonte, ela tá dentro desse quadriculado aqui, ó, que é o 1945. Se a gente clicar em cima desse 1945, vai aparecer essas informações aí, ó, 19S45, tá? Aí, cada linhazinha azul dessa daí tem um mapa diferente. Então, eu tenho mapa de altitude, eu tenho mapa de declividade, eu tenho mapa de orientação, relevo sombreado, declividade A, B, C, orientações. Então, tem várias informações, né? Bom, para os dados que a gente vai trabalhar aqui hoje, no caso as curvas em nível, toda vez a gente tem que baixar os dados de altitude, tá bom? Que são os mapas de relevo, são os mapas das curvas. Toda vez vocês têm que fazer isso. Lembrando, turma, que o 19S45, ele abrange várias regiões de BH, né? De Minas Gerais, na verdade. De várias cidades, né? Então, se você... Opa, nossa senhora. Então, se vocês olharem aqui, ó, pega Sete Lagoas, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Vespasiano, Ribeirão das Neves, Caeté, Sabará, Ibirité, Contagem. Betim já tá no quadradinho de baixo, né? Contagem também tá até meio misturado. Divinópolis já tá no quadradinho de baixo.
mas pega várias regiões. Então, é interessante vocês terem imagens de várias dessas regiões e tomar cuidado, né? Principalmente com a localização, as coordenadas do UTM estão bem relacionadas com isso na hora de inserir, tá? Então, toda vez que vocês forem trabalhar com esses mapas estão associados a essas coordenadas do TM também. Então, vocês têm que sempre estar lembrando de que essa imagem que vocês vão puxar, elas estão associadas a essas coordenadas do TM. Então, vocês têm que saber trabalhar com isso, puxando, sabendo direitinho qual que é a localização que vocês vão puxar. Então, baixa o mapa, é uma figura, né? Ela fica um pouco pesada, tá? Depois que vocês baixam, ela vai aparecer no computador de vocês como uma pasta. Então, ela vai ficar assim, ó, 19S45ZN. E aí, essa pasta, ela fica para vocês como um arquivo, uma figurinha mesmo, tá? 19S45ZN, tá bom? Feito isso, a gente pode ir para os procedimentos da aula mesmo. Na própria aula tem as orientações de como que vocês vão baixar, né? E aí agora a gente pode ir para as atividades mesmo. Eu vou iniciar então essa criação dessa aula digitando as coordenadas. Vou começar digitando essas 3 coordenadas aqui, tá? Criando a camada do tipo shape. Então, o que acontece? Lá ela pede para a gente poder escolher uma camada shape, configurar para ponto, CP1252, trabalhar com Sirgas 2000, zona UTM 23S, né? Então, nada mais do que vocês já fizeram diferente. Então, a gente vem aqui na ferramenta do cantinho da camada do tipo Shapefile, tá? Deixo o ponto selecionado, escolho o CP1252, vou lá no meu SRC, né? Que é o referenciamento, e seleciono o Sirgas 2023S, tá? Dou OK. Ele vai pedir para salvar. A gente vai lá na área de trabalho, no pendrive, e damos o nome. Eu vou colocar aqui aula 3, que é a aula das curvas de nível, tá? E aí ele vai dar um tempinho e vai criar aqui a camada pra gente, tá? Feito isso, eu vou dar um tempinho agora e nós vamos selecionar a camada, clicar no lápis amarelo e clicar na ferramenta numerical, que é aquela que vocês já inseriram no Quantum Giz na segunda ou na primeira aula de vocês, se eu não estou enganada, tá? Abrir a camada do numerical, agora a gente vai digitar o comando, as ferramentas. Então, nós temos aqui, ó, 618, 312, 75, 618, 312,75, 618, 312, 75. Ixi, Maria, por que não quer ficar? Ah, é porque eu tô colocando vírgula e é ponto. 618, 312,75. E o Y, que é 7796551166. 77965511, ponto, esqueci o restante, 66. Ai, 7796. Esses três, se não dá segmento, 55166. Ponto 66, tá? No de baixo, a gente tem 617, 801, 45.
617.801,45. 617.801,45. E o Y é 7796.559,22. 7796.559,42. E a terceira linha, que é 617.208,84, 617.802,44 e 7796 36496. 364,96. E aí a última linha, vocês têm que lembrar, né, que ela fica vazia para poder salvar os pontos nossos. A gente dá OK, identifica os pontos, 2, 3, tá? E aí, depois de salvo, a gente pode clicar aqui no lápis amarelo para pedir para gravar. Depois que eu salvo esses pontos, a gente vai para poder pedir para aproximar esses pontos na camada. Vou lá na camada selecionada, clico com o botão direito e aproximo para a camada, tá? Aí eles estão aparecendo, eu venho aqui, vou até reduzir um pouco a minha escala, né? Ixi, Maria. Meus pontos sumiram. Eu tô sem mouse fica ruim de trabalhar. Aí, ó. Tá aparecendo só 2. Era pra tá aparecendo 3, né? Era pra tá aparecendo 3 pontos. Mas, enfim. Aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho. Mas vamos seguir. Bom, feito isso, agora a gente pode inserir a imagem, tá? Essa imagem a gente vai inserir, então, nessa ferramenta aqui, que é esse joguinho dessa bancadinha aqui, esse tabladinho aqui de joguinho de dama, sabe? Que é o raster, tá bom? Eu vou clicar nele e ele já vai, inclusive, direto lá na pasta onde você salvou a imagem, tá bom? Seleciono ela e clico em abrir. Aí ele vai te perguntar qual que é o Sirgas que você trabalhou. Nesse momento, você vai colocar somente Sirgas 2000, tá bom? Você não vai colocar o fuso, você vai colocar só o Sirgas 2000, tá? Você seleciona o Sirgas 2000 e dá OK. Ah, não apareceu nada. Pode ficar tranquilo, é só você vir aqui e aproximar para a camada, tá? Vai ficar essa tela aqui toda cinza, não fica assustado. Depois de fazer isso, você vai vir aqui embaixo, ó, no lado direito da tela de vocês, tá? E vai clicar com o botão, vai clicar em cima com o botão esquerdo e vai aparecer essa tela para vocês. O que é isso? É porque quando essas imagens elas foram puxadas, isso aqui é imagem aérea, né, gente? Isso são imagens mais antigas, com datums mais antigos, tá? E aí, o que acontece? É ideal que a gente renderize, né? Ou seja, coloque essas imagens também em Sirgas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar essa imagem, selecionar ela para Sirgas, mandar aplicar, tá bom? E dar OK, de forma que essa imagem também fique em Sirgas, tá? Depois de feito isso, eu vou clicar na imagem, na camada da imagem com o botão esquerdo, segurar e arrastar para baixo, porque assim meus pontinhos vão sobrepor a imagem aí, tá vendo, ó? Porque aí eles vão aparecer, ficam sobrepondo a imagem, e aí fica mais fácil de eu localizar isso no terreno, tá bom? Ótimo. Agora vai começar uma etapa que a gente faz vários cortes, né? Porque lembra que esse quadrado aqui ocupa várias cidades, tá? E eu quero só esse pedaço aqui, tá bom? Então agora a gente vai vir aqui em cima, ó, nessa barra